O Max Weber definiu, pessoal, que uma organização só podia existir quando tinha uma rede formal, documentada, papelada, de relacionamento. Mas, pessoal, será que o relacionamento é importante dentro de uma organização? Estudar, entender o relacionamento das pessoas? O que é uma organização mesmo, pessoal? Grupo de pessoas com um objetivo em comum. Vou pegar a primeira parte. Toda organização é, por definição, um grupo de pessoas. A partir do momento que você tem um grupo de pessoas, existe relacionamento. O Valdez Ludwig é um cara fenomenal que faz palestras, fala sobre inovação, sobre organizações. Ele sempre diz, quando você for abrir a sua empresa, a partir do momento que surgiu o segundo funcionário da empresa, esse cara tem que ser o gerente de RH. Por quê? Porque já tem duas pessoas, já vai gerar relacionamento. A partir do momento que tem relacionamento, você tem conflito. Você precisa de alguém para fazer esse gerenciamento. Acho muito legal essa ideia dele. E o Max Weber puxa exatamente isso, que a organização precisa de uma rede formal que determine esse relacionamento. Um exemplo ótimo sobre formalizar o relacionamento com uma empresa. Vocês mesmos montaram a ferramenta. Qual que era? O organograma. Lembra? O organograma já mostra a autoridade. Ele já diz quem manda em quem. Então, a partir do momento que está a caixinha do teu cargo lá, estagiário, acima de você está o gerente de produção, o gerente de produção chegou e mandou você fazer alguma coisa. Você já sabe, já está implícito formalmente, você tem que obedecer aquele cara, porque você já está vinculado a ele. Outra coisa, a partir do momento que você tem a sua caixinha no seu organograma, seu cargo já está delimitado. Embora as funções do estagiário podem variar do fazer café ao planejamento estratégico, que é muita coisa, mas normalmente a definição do teu cargo já diz o que você deve fazer em termos de funções. Então você é vendedor, de repente alguém fala, olha, eu queria que você fizesse essa atividade de compras. Bom, compras é uma coisa, vendas é outra. Então você já tem um estabelecimento formal do que você vai fazer dentro daquela empresa, de qual vai ser a sua atividade. Tá? Então a ideia dele partiu dessa rede formalizada, ser focado no relacionamento. Outro conceito que o Weber defendeu, pessoal, regras padronizam o comportamento. Isso aqui é muito importante para grandes empresas, porque grandes empresas possuem muitos funcionários e às vezes possuem muitos funcionários executando uma mesma função. De repente você tem lá 30 operários trabalhando na tua empresa, cada um deles com uma produtividade diferente, cada um deles trabalhando de uma maneira diferente. Agora, se vocês estivessem administrando essa empresa com 30 funcionários, cada um trabalhando de um jeito, tinha gente que produzia 10, tinha gente que produzia 20, tinha gente que produzia 50, o que você faria? O que vocês fariam? Convencer os outros a trabalhar para fora do outro. A maneira mais racional, e eu não estou falando nada assim, mágico, a maneira mais racional. Você iria investigar por que tem gente que faz 50, por que tem gente que faz 10, ver o que esses caras que fazem 50, produzem 50 estão fazendo e replicar isso para as outras pessoas. Para quê? Para que os seus 30 funcionários tenham um aumento de produtividade. Então, a partir do momento que você determina essas regras, determina como as coisas devem ser feitas, você consegue padronizar o comportamento. Então, você embute na cabeça do funcionário o modo dele trabalhar. Pessoal, só uma observação, um adendo. Não quer dizer que isso é certo. Tá? Eu quero que vocês reparem isso quando eu estiver falando de cada escola de administração. Quando eu estou aqui apresentando para vocês, eu não estou dizendo para vocês, gente, a verdade absoluta é essa. Estou dizendo o quê? Max Weber, durante este período de administração, defendeu isso. Tá? Obviamente, pessoal, e a gente tem as críticas exatamente para isso, esse conceito já evoluiu. Né? A empresa, ela ainda, de certa forma, estabelece regras, mas padronizar o comportamento, não necessariamente. Depende muito do segmento, depende muito dos funcionários que está lidando. Tá? Então, eu só estou defendendo a forma como o Max Weber colocou. E é outra coisa importante lembrar, que ele estava falando isso aqui no período de administração científica. Estava falando num período em que a gente tinha indústrias, e que as indústrias estavam crescendo cada vez mais. Então, a realidade de organização dele é a realidade das indústrias. Não é a de prestação de serviço, não é a do comércio, que é diferente por natureza. Isso ao longo das escolas a gente vai ver algumas mudanças bem importantes nesse aspecto. Então, dois conceitos, é uma rede formal e que as normas ou regras padronizam o comportamento das pessoas. Depois, pessoal, hierarquia. Essa palavrinha não é uma velha conhecida de você, a não ser o pessoal militar, mas essa palavrinha vocês já conhecem, né? Não é há tanto tempo assim, mas vocês conhecem. O que era a hierarquia no organograma, pessoal? Lembra dos níveis hierárquicos? Todo organograma é formado por níveis: diretoria,
hierarquia, gerência, supervisão, operários, tá? Ou funções técnicas. Não são sempre esses níveis, pode ter menos níveis. Pode ser uma empresa que tem um nível só. Mas toda empresa trabalha com a ideia de hierarquia. A hierarquia estabelece a cadeia de comando da empresa. E a partir da ideia do nível hierárquico, você define uma série de atividades, características, critérios, remuneração, em cima do nível hierárquico que a pessoa pertence. Tá? Então é muito importante para o Weber que exista a ideia de uma cadeia de comando. Então, vocês lembram que a gente estava falando do organograma, como uma ferramenta da teoria neoclássica. A burocracia, nesse sentido, complementa a ideia da teoria neoclássica. Por quê? Porque ela também defende a ideia de que a gente precisa de uma estrutura formal, definida e também hierárquica. Pessoal, um último tópico antes das críticas, e um tópico que já pode ser enxergado como uma crítica, mas eu quero falar ele de forma geral. Elimina o julgamento subjetivo. Pessoal, o julgamento é a forma como eu avalio uma situação. Né? Cada pessoa pode julgar uma ação, uma pessoa, de forma diferente. Quando eu uso a palavra subjetivo, eu estou usando ela como oposto de objetivo. Então, eu tenho uma situação, eu posso analisar ela de duas formas, nesse caso. De forma objetiva e de forma subjetiva. Quando eu analiso a situação de forma objetiva, eu avalio os pontos fortes e os pontos fracos. Eu coloco os dois em uma balança, vejo qual é o que pesa mais e vou para o lado dele. Isso é uma análise objetiva. É você levar em consideração fatores que você possa escrever, que você possa numerar, que você possa quantificar. Isso é o que a gente chama de análise objetiva. Então, por exemplo, produtividade. Tem gente que produz 10, tem gente que produz 30, tem gente que produz 50. Você tem lá 3 funcionários, cada um com uma produtividade dessa. Você precisa mandar embora. Quem você vai mandar embora? Produz 10. Vocês acabaram de fazer uma análise objetiva. Eu não falei para vocês quanto tempo de casa esse cara tinha. Não falei para vocês quanto que ele ganhava. Não falei para vocês se ele estava problema da família. Mas por quê? Porque essas outras informações são mais subjetivas. Dependem da análise de cada um. Tá? Então essa é a ideia do julgamento subjetivo. O julgamento objetivo, todo mundo aqui concordou. Né? 10, 30, 50, manda embora aqui para os 10. Tá concreto, tá? É fatual. Né? Você está usando esse critério. Agora, a gente também tem dentro da organização critérios que são subjetivos. Então, por exemplo, quando você fala de relacionamento humano, né? Será que você consegue prever o comportamento das pessoas? Será que você consegue quantificar? Mais difícil. Né? Fazendo uma comparação bem romântica. Né? Igual como que você determina a atração entre duas pessoas? Como você determina amor, relacionamento? São coisas difíceis de você colocar no número, né? Por que você está com determinada pessoa? Tem gente que não sabe nem responder essa pergunta. Mas por quê? Porque às vezes você está com a pessoa não por fatores objetivos. Ah, porque ela ganha bem. Ah, porque ela tem a mesma profissão que eu. Ah, porque a gente estuda junto. Não. Às vezes são características que você até tem dificuldade de falar. Por quê? Porque são características subjetivas. E nós, como seres humanos, pessoal, analisamos e tomamos decisão dessas duas formas. Objetivamente, analisa os fatos, pontos fortes e fracos, né? Decido pelo mais forte e de forma subjetiva, de acordo com o nosso próprio julgamento. Tá? Então, quando eu falo para vocês que a burocracia elimina o julgamento subjetivo, pessoal, é por quê? Porque você define uma regra. A partir do momento que você tem uma regra e uma norma, essa regra é para alguns, pessoal? Não. Essa regra é para poucos. Ah, Kenneth, mas a empresa tem sempre as exceções. Claro, tem. Lembrem daquilo que eu falo para vocês, pessoal. Tem a teoria e tem a prática. Eu estou passando para vocês a teoria. Na teoria, se for estabelecida uma regra, a regra é a mesma para todos. Na prática, tem sempre um jeitinho brasileiro. Né? Você adapta. Claro, tem problemas, tem gente que não adequa a regra. Normalmente o chefe não adequa a regra. Né? Ele pega a regra e bota todo mundo para seguir. Por exemplo, uniforme de empresa. Já perceberam isso, pessoal? O chefe adora falar, não, eu quero todo mundo na minha empresa uniformizado. Todo mundo não inclui ele. Vocês já perceberam? É difícil você ver chefe que usa uniforme. Tenta descobrir o porquê.